Estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Com estas palavras encontradas no livro bíblico do Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8, iniciamos, por nossa vez, a nossa fala, enfocando a importância do tempo para as nossas vidas, compreendendo de um ponto de vista relativístico. Desde o início do século XX, nós sabemos, através das observações e das teorias científicas, que o tempo nada tem de absoluto. Os trabalhos de Einstein, no início do século XX, o confirmam. E as conquistas tecnológicas posteriores, calcados nos avanços e na compreensão aberta pela física teórica, o evidenciaram. Então é necessário compreendermos que o tempo depende de inúmeras variáveis, fazendo com que nos voltemos cada vez mais para o nosso tempo pessoal. O meu tempo não é igual ao tempo do meu semelhante. O tempo do pai não é o mesmo tempo do filho. O tempo da avó não é o mesmo tempo do neto. O tempo do professor não é o tempo do aluno. Cada um encontra-se no seu próprio tempo. E a questão temporal não implica apenas numa passagem de tempo de um determinado momento até outro. O tempo é algo mais profundo. O tempo psicológico, o tempo emocional, o tempo espiritual. Então a nossa proposta na noite de hoje é fazermos uma breve reflexão sobre o tempo mais importante para cada um de nós, que é justamente o tempo presente. É o tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo deste exato instante. Porque ele é fundamental para a nossa harmonia e para a nossa paz, para a nossa felicidade e para a nossa realização, para a nossa saúde interior e para a nossa compreensão, para a nossa elevação e para o nosso crescimento espiritual. A questão do tempo presente encontra-se bem desenvolvida em algumas doutrinas orientais, como a doutrina budista, em que existe um esforço muito grande por parte dos seguidores dessa doutrina por se concentrarem no agora, no tempo que passa. E é o que está nos faltando. Grande parte das nossas atribulações,
das nossas inquietações, das nossas angústias, dos nossos medos, decorrem de estarmos presos ou ao passado, ou estarmos presos à angústia frente ao tempo que ainda virá, ao tempo futuro e às situações que ele há de nos acarretar. Quando deveríamos estarmos completamente presentes no presente, no agora. Então, nós, enquanto adeptos do Espiritismo, essa doutrina surgida lá na segunda metade do século XIX, calcado nos princípios basilares da crença em Deus, da existência do espírito, da sua independência em relação ao corpo, da sua preexistência e sobrevivência em relação ao corpo físico, no qual momentaneamente nos encontramos, a crença na reencarnação, a crença na comunicabilidade com o mundo espiritual, a crença nos muitos mundos, nas muitas dimensões paralelas que se interligam e se interpenetram, muitas vezes condicionando e interferindo a nossa experiência existencial no momento. Então o Espiritismo, nos trazendo essa gama imensa de informes espirituais, nos convida a alargarmos os horizontes da nossa mente e compreendermos a nossa vida de uma forma mais ampla, de uma forma diferente, com a qual talvez nós estejamos habituados a considerar, a encarar, a compreender. Então o Espiritismo nos faz esse convite de, a partir dos ensinamentos que ele traz, conseguirmos desenhar em nosso íntimo uma visão maior, mais ampla da realidade na qual nós estamos inseridos, chamando a atenção para a nossa dimensão espiritual, para a nossa história espiritual, para as nossas características espirituais, todas elas diretamente ligadas à questão temporal. Porque nós sabemos, segundo o Espiritismo, e segundo inúmeras evidências acumuladas já há alguns séculos pelos anais da ciência, que esta não é a primeira vez que nós estamos na Terra. Que o nosso ser espiritual vem encarnando, mergulhando nos fluidos densos da matéria, permanecendo ali durante todas as fases do desenvolvimento, da concepção, todo o processo gestacional no ventre materno, no útero materno, o nascimento, o crescimento, todas as fases de desenvolvimento da criança, até chegar à adolescência, à juventude, à maturidade, o largo período do amadurecimento, depois o processo de envelhecimento, de decrepitude, o processo da morte, para despertarmos novamente na espiritualidade, permanecermos um tempo lá e retornarmos para cá, para retomar o que não resolvemos bem, o que ficou pendente, o que deveríamos ter trabalhado e não trabalhamos, o que deveríamos ter feito e não fizemos. E assim num ciclo indefinido, no qual nos achamos num processo temporal que remonta a milênios, um tempo diferente, um tempo muito mais amplo do que o tempo com o qual nós estamos acostumados a encarar a nossa vida, do nascimento até a nossa morte. Esse é o tempo da nossa existência na Terra, que é um tempo que passa muito rápido, passa num piscar de olhos. Aqueles que possuem a idade mais avançada que o digam, para suas lembranças, a impressão de que todos os acontecimentos que se deram em sua jornada de mais de 50, 60, 70 anos de vida, passou num átimo, passou muito rápido. Então, a nossa visão
temporal da existência precisa ser alargada para uma visão muito ampla, porque nós já existimos num tempo, que é o tempo de Deus, que nós não temos como penetrar, não temos como compreender, não temos como apreender. E esse tempo está presente em nossa vida, porque esse é o nosso tempo real. O tempo em que se encontra estacionada as nossas características espirituais, a nossa consciência, a nossa dimensão interior. Então nós devemos habituar-nos a nos concentrarmos mais no momento que passa, no agora, porque ele é dotado de poder transformador para a nossa existência. Todas as experiências do passado, desta vida e das vidas anteriores, passaram. Não há como retroceder. Não há como voltar atrás e fazer diferente. Isso só no mundo da ficção científica. Mas na vida real isso não é possível, nem do ponto de vista espiritual. E não há, a partir da nossa perspectiva atual, como avançarmos no futuro e termos a visão do amanhã para planearmos as nossas ações no presente. Por isso que nós precisamos fazer com que a nossa mente cada vez mais se concentre no agora, no presente. Porque ele serve de plataforma para nos libertarmos do passado, ao qual estamos agrilhoados, estamos presos, e também para prepararmos um futuro melhor para nós. Um futuro que seja melhor do que o presente em que nos encontramos, onde todas as circunstâncias temporais do nosso passado distante concorrem, através das dificuldades, dos problemas, dos dramas, das lágrimas, dos desafios multifários, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento espiritual, para a nossa evolução. Então, o mais importante é o tempo presente. Em última análise, é o único tempo que nós temos. Jesus, em suas inúmeras pregações, em seu relacionamento amistoso com os seus discípulos, e muitas vezes advertiu os seus seguidores mais imediatos, de forma meiga e fraterna, quanto à necessidade de estarem despertos. Muitas vezes Jesus lhes interrogava, perguntando: por que dormis? Nós temos, na narrativa evangélica do apóstolo Mateus, que é o primeiro dos evangelhos canônicos, já na sua última parte, quando trata da entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é acolhido pela populaça com honras de rei, era o rei dos judeus, era o Messias que estava retornando, para logo mais ser acusado injustamente, ser condenado injustamente e morrer injustamente. Quando ele se retirara com alguns discípulos para o Getsêmani, para orar, para dialogar com Deus, porque Jesus pressentia que o seu passamento estava próximo, dotado de profunda clarividência, sabia o que lhe aconteceria e o anunciara com muita antecedência aos seus discípulos, aos seus seguidores. Aqui é uma cadeira sobrando, ó. Pode ser utilizado esse aqui, ó. Quando Jesus estava, então, no Getsêmani, que era a sua hora extrema, e ao qual ele levou consigo aqueles discípulos no qual ele tinha mais confiança, mais afeto, maior carinho, Jesus afastou-se um tanto deles para orar, né, para entrar em colóquio com o seu Pai, com a divindade,
e ao regressar encontrou os seus discípulos que deveriam estar vigiando, orando com ele, encontrou-os dormindo. E Jesus advertiu-os, mesmo naquela hora extrema, de forma meiga e fraterna, como só ele conseguia fazer, conciliar a candura com a energia necessária. E, advertindo-os de forma amorosa, perguntava-lhes por que dormis. E nessa sua interrogação nós identificamos um sentido metafórico, simbológico, porque esse dormir não é simplesmente uma referência ao sono fisiológico, ao ato de fechar os olhos e perder a consciência. Esse dormir é dotado também de uma cor psicológica, de um sentido psicológico. É estar desatento para a nossa realidade interior. É fechar os olhos para o tempo que está passando. É não encarar de frente o agora, que é o nosso meio de ação, é o nosso meio de existência. Então nós nos encontramos muitas vezes premidos, pressionados entre três categorias temporais: o passado, o presente e o futuro. Nos agastamos muito, nos perturbamos muito com coisas que aconteceram há meses, há anos, há décadas. Nós temos aí a presença dos traumas tão estudados e analisados a partir do advento da psicanálise, também na transição do século XIX para o século XX, com os trabalhos de Sigmund Freud e os seus discípulos, os seus seguidores. Temos a questão dos fatos traumáticos, das experiências da infância, da juventude, que deixaram marcas em nossa formação comportamental, na estruturação da nossa personalidade, que até hoje, embora tenha ocorrido no passado, interferem no nosso presente, interferem no nosso cotidiano. Nós estamos presos àquilo que passou. E, embora esqueçamos, por termos mergulhado novamente nos densos fluidos da matéria, existem experiências traumáticas de outras existências, de outras vidas, que, embora tenham acontecido há 1, 2, 3 ou 10 existências atrás, estão presentes em nós. Então, a transição do passado para o presente, para o futuro, nada tem de absoluta, como entendia inspiradamente Einstein. É algo muito fluido e depende do ponto de vista em que se encara. Então, se algo lá do passado distante está interferindo em nosso hoje, em nosso dia a dia, não é passado, é presente em nós. E nós devemos estar atentos para estas questões. Então, existe essa necessidade que nós temos, em função destas ligações que temos com o nosso passado espiritual, de nos libertarmos das questões que nos prendem ao passado desta e da outra existência. Só nos libertando desses fatos traumáticos é que nós poderemos gozar, experimentar mais paz, mais alegria, mais felicidade, mais plenitude. Quantas pessoas guardam em seu íntimo ressentimentos de longa data, às vezes nem recordam mais exatamente a causa, a origem do ressentimento, mas não se libertaram dele e aquilo fica remoendo. Fator que propende à enfermidade, ao adoecimento, à perturbação. E isso não é nenhuma afirmação do Espiritismo. A ciência moderna, a medicina, principalmente num dos seus braços mais recentes, que é a psicossomática, que estuda as interrelações entre os nossos processos mentais e os nossos processos fisiológicos, nossos processos corporais, existem muitos
estudiosos da psicossomática, estabelecendo ligações entre padrões de pensamento e sentimento negativos, enfermiços, traumáticos, como é o caso do ressentimento, há somatizações no corpo físico, há doenças em nosso corpo físico, como alguns tipos de câncer. Né? Inúmeros oncologistas no Brasil e no mundo, como é o caso dos doutores Bernie Siegel e Deepak Chopra, que vem há muito tempo já estudando o impacto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos sobre os processos fisiológicos, sobre os processos corporais, em suas obras citarem inúmeros exemplos de pessoas que, após sustentar em seu mundo íntimo um ressentimento continuado de décadas, acabaram manifestando tipos específicos de câncer relacionados àquele ressentimento. Então, isso é uma evidência, não é uma afirmação gratuita, é uma evidência calcada em estudos, em análises que vêm sendo feitos de longa data. Então, é necessário nos libertarmos daquilo que nos prende ao passado. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, eu a quero muito bem, mas ela guarda consigo muitos ressentimentos, muitas mágoas. E ela recebeu de uma colega de trabalho uma carta cheia de coisas não muito agradáveis, em que esta pôs no papel aquilo que não conseguia falar frente a frente. E aquela carta a magoou profundamente. E ela carrega aquela carta dentro da carteira e não consegue se desligar daquela carta e seguidamente mostra para um, mostra para outro. Várias vezes já conversamos com ela, esquece isso, deixa isso para lá, rasga isso e te liberta. Né? Há mais ou menos um mês ela nos disse que havia, então, ante a nossa insistência, rasgado. Né? E a semana fomos almoçar juntos, na hora dela efetuar o pagamento do almoço, eu vi lá dentro a cartinha, né? Não conseguiu se libertar. Imagina, já faz 3 anos, né? Presa aquilo, não consegue esquecer, vira e mexe, fica voltando ao conteúdo daquela carta, fica remoendo a mágoa, fica acumulando dentro desse ressentimento. E ela é uma pessoa extremamente doente, tem a saúde muito abalada. Né? E isso está diretamente ligado à sua atitude, ao seu comportamento interior. Então nós precisamos atentar ao nosso momento presente, porque é o único que nós temos. Também não podemos nos inquietar muito frente ao futuro, frente às situações do amanhã. Apenas para usar um exemplo com o qual talvez muitos se identifiquem, em relação aos endividamentos financeiros, né? O acúmulo das dívidas, das contas, etc. É muito comum na atualidade, frente à conjuntura social e econômica da maioria das pessoas, as dificuldades nesse setor da vida. E o endividamento é algo que, por N razões, né, pode bater à porta de qualquer um. Né? A perda do emprego, um gasto imprevisto, um problema de saúde, ou até mesmo a própria imprevidência. Né? Então, fizemos uma compra, parcelamos essa compra, surgiu um imprevisto, não sabemos se daqui a 20 dias vai ser possível saldar aquilo, mas nós já ficamos, pressupondo que a pessoa seja honesta, né, queira honrar os seus compromissos, né, fica naquela inquietação, será que vai dar, será que não vai? E fica numa luta e numa angústia interna que não adianta, não vai resolver o problema. Chegada a data de honrar o compromisso,
se a pessoa conseguiu os proventos necessários para honrar lá o seu débito, todo aquele sofrimento foi desnecessário. Mas ele não vai deixar de ter um impacto em nosso equilíbrio, em nosso bem-estar, em nossa harmonia interior. Porque teremos nos agastado durante todo aquele período, seja de 5, 10, 20 ou mais dias, né, em vão. Se porventura, no exemplo que demos, não se conseguiu o dinheiro para honrar o compromisso, toda aquela inquietação, toda aquela perturbação igual foi em vão, porque o compromisso não conseguiu ser honrado. Então nós temos que aprender a mantermos um distanciamento frente aos nossos problemas para conseguirmos administrá-los melhor. Problema é a nossa característica comum na Terra. Não há quem viva na Terra que não enfrente problemas, mas nós precisamos encarar os problemas como desafios, como obstáculos a serem vencidos, a serem superados. E se nós nos inquietamos, nos agastamos, nos perturbamos, nós apenas nos afastamos mais e mais da dificuldade, do problema, da situação complicada que nós temos que resolver. E não encontramos a solução desejada. Se nós mantermos a paz, o equilíbrio, a harmonia interior, nós teremos a serenidade necessária para encontrar nos sinais que nos cercam os meios para conseguirmos, né, sair da dificuldade, contornar a situação difícil, vencer o momento complicado que porventura estejamos vivenciando. Mas é necessário nos voltarmos cada vez mais para o nosso mundo íntimo, para o nosso interior. Acordarmos, como sugeria Jesus, para a nossa realidade fundamental, que é a realidade de dentro e não a realidade de fora. Sempre quando observamos essa imagem que há no fundo de Jesus batendo a porta, nos lembramos da história de um pintor do cristianismo primitivo que fez uma tela muito parecida com esta. Né? E as pessoas, quando estavam visitando o pintor e a sua obra, ficavam encantados com a beleza com a qual Jesus havia sido representado. Mas um deles, que tinha um olhar mais meticuloso, mais educado para a arte, notou que o pintor esquecera de fazer a maçaneta da porta e chamou a atenção do pintor. E o pintor então esclareceu que ele não pintara a maçaneta propositalmente, porque aquela casa simbolizava o nosso mundo íntimo, o nosso coração. E a maçaneta que abre essa porta está do lado de dentro e não do lado de fora. Então Jesus muitas vezes bate a porta, mas não consegue entrar, porque essa porta só pode ser aberta de dentro para fora. Nós devemos criar as condições necessárias para que Jesus e tudo o que ele representa, os seus ensinos, as suas lições, os seus exemplos, os seus ideais, as suas diretrizes, as suas orientações, possam, aos poucos, internalizarem-se em nosso interior. Porque só a partir do momento que Jesus estiver em nosso íntimo, Jesus, no sentido arquetípico, né, tudo aquilo que ele representa, né, quando isso estiver introjetado, estiver internalizado, é que nós teremos condições de transformar a nossa existência, de viver melhor. Mas é um processo que depende da nossa vontade consciente e da necessidade que nós temos de
nos concentrarmos no agora. Cada um de nós tem milhares de problemas, milhares de dificuldades. Mas podemos fazer o seguinte questionamento. Aqui, nesse exato momento, nesse instante, que problema eu tenho? Que dificuldade eu tenho? Visualmente, nenhum. Até porque tudo isso é interno. Tudo isso é ligado à nossa estrutura psicológica, ao nosso ser espiritual. Então, esse tipo de exercício nós temos que fazer diariamente para nos concentrarmos no presente. A concentração no presente vai fazer com que a nossa mente se eduque para viver com plenitude o que está acontecendo agora. Justamente, voltamos a repetir, por estarmos presos ou ao passado ou ao futuro, é que nós muitas vezes não somos felizes, muitas vezes nós não nos realizamos, muitas vezes nós nos sentimos perturbados, muitas vezes nós carregamos em nós um mundo de inquietações, por estarmos desligados do nosso presente, do agora, da nossa consciência. Então nós precisamos trazer toda a nossa atenção para o momento que estamos vivendo, para aproveitar o diálogo. Quantas vezes estamos conversando com alguém e mas nosso pensamento está distante. Nós nem estamos envolvidos na conversa do grupo ou na conversa com o nosso interlocutor. Nós precisamos estar presentes em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude, em cada ação nossa. Nós devemos adquirir um controle cada vez maior sobre a nossa existência. E esse autocontrole passa pela necessidade de trazer a nossa consciência para o momento presente. Conta-se que Siddhartha Gautama, o Buda, após o seu nirvana, a sua autoiluminação, encontrava-se dialogando com alguns discípulos e debatiam sobre altas questões espirituais. Quando uma mosca desavisada pousou na testa do elevado mestre espiritual, este, num ato espontâneo e mecânico, levou a mão sobre a cabeça afastando-a. Mas os discípulos notaram que naquele mesmo momento Buda interrompeu a fala e repetiu o gesto de afastar a mosca da testa, mesmo esta não estando mais ali presente. E um dos discípulos, que se sentiu intrigado com aquele fato, questionou o mestre pela sua atitude. Ele simplesmente informou que ele repetir o gesto porque sentia a necessidade de ter consciência corporal, de cada movimento seu. E havia feito aquele gesto mecanicamente. Então o repetira de forma consciente, de modo a dominar todos os seus movimentos. Este conto budista, não obstante seu extremismo, ele chama a atenção à necessidade que nós temos de estarmos presentes em nossa vida. Porque nós temos vivido o nosso passado, ou temos vivido um futuro ilusório, e não temos vivido a nossa vida, que é essencialmente o tempo que passa. Nós estamos tão ligados ou ao passado, às angústias frente ao amanhã, ao futuro, que não temos vivido a nossa vida. Não temos estado presente em nós mesmos. Não temos estado presente em nossa vida conjugal. Não temos estado presente em nossa vida familiar. Não temos estado presente
na vida de nossos filhos, na vida de nossos pais, na vida em sociedade. Nos semelhamos a autômatos, que muitas vezes não têm nem consciência sobre a torrente de pensamentos que circula pela nossa mente, por estarmos nesse processo automático, sem consciência, sem conseguirmos aproveitar a sabedoria, a beleza, a riqueza de cada momento, que cada experiência nos traz. A vida é formada por etapas que se sucedem. Só que nós temos repetido de encarnação em encarnação as mesmas etapas por não estarmos presentes em cada momento. Muitas das experiências que nós vivenciamos hoje, nós já vivenciamos ontem em nosso passado espiritual. E provavelmente vamos vivenciar novamente em nosso futuro espiritual, se não tomarmos uma atitude no presente para modificar os padrões de pensamentos negativos que nos dominam e que muitas vezes são inconscientes, nós nem percebemos, modificar os sentimentos e emoções perturbadores que nos avassalam muitas vezes e que nos tiram do eixo, nos tiram do objetivo da nossa existência, a fim de conseguirmos viver melhor. Então, existe, repetimos, essa necessidade de nos voltarmos consciencialmente, cada vez mais, para o agora. Jesus deixou isso formulado no Sermão da Montanha, que é, sem dúvida nenhuma, o discurso mais belo de todos. Quem nunca leu o Sermão da Montanha deveria lê-lo. Ele se encontra em vários dos evangelhos, mas nós estamos mais familiarizados com o Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, que encerra, então, o famoso sermão pronunciado por Jesus, que fala das bem-aventuranças, que traz uma série de orientações de Jesus para o ser humano, atualíssimos no presente, porque Jesus era alguém que estava presente em tudo que pensava, em tudo que falava, em tudo que fazia. Portanto, todos os seus ensinamentos são dotados de transcendentalidade e válidos não só para o tempo em que foram pronunciados, mas válidos para todos os tempos da humanidade, para o presente e para os tempos que ainda virão. As pessoas lá do futuro, que seremos nós mesmos reencarnados, terão melhores condições de compreender o conteúdo desse sermão pronunciado por Jesus. Mas para o fim do sermão, no Evangelho de Mateus, está no capítulo 6, versículo 34, Jesus recomenda: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu cuidado. Então Jesus tinha essa consciência, essa noção de que o ser humano, para ser feliz, para ser pleno, para ser realizado, precisa estar presente. Precisa ter a sua consciência desperta para a sua realidade, para a sua vivência interior e exterior. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Cada dia basta o seu cuidado. Então nós precisamos atentar para este ensinamento e buscarmos adequar a nossa vida a estas lições belíssimas, brilhantes, buscando, através da consciência do agora, do momento que passa,
procurarmos fazer com que a nossa vida, a partir da nossa mudança interior, possa mudar também, de acordo com os nossos desejos, as nossas intenções mais profundas. O Espírito Emmanuel afirma, através do médium Chico Xavier, empenha-te na identificação do melhor, na teia de circunstâncias da vida, e reconhecerás em todos os acontecimentos de cada dia a harmoniosa vontade de Deus, conduzindo-te à paz. Então, frente a tudo aquilo que nos ocorre, nos acontece em nossas experiências diuturnas, diárias, guardemos consciência, aproveitemos as lições de cada momento, extraindo o seu melhor, ajustando aos nossos olhos as lentes do otimismo, da positividade, procurando, como Jesus também recomendava, a melhor parte de cada pessoa, de cada evento, de cada situação, para nós podermos ser felizes. Se nós somos impotentes frente a alguma enfermidade, frente a algo que está além ou aquém das nossas faculdades, do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de atuação ou resolução, adotemos uma postura de resignação dinâmica, aceitando o fato e buscando sempre conscientemente a melhor forma, a melhor maneira de solucioná-lo, de resolvê-lo, guardando fé em Deus, guardando a certeza de que Ele, através das suas leis, está presente em nossa vida, nos direcionando para os caminhos que nós precisamos trilhar. Portanto, tudo o que se ergue no caminho por onde seguimos tem a sua razão de ser. É o tempo de acontecer, como asseverava o Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós precisamos compreender que cada um de nós está no seu tempo pessoal e o nosso semelhante, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, a nossa filha, nosso avô, a nossa avó, nosso neto, a nossa neta, o nosso semelhante de uma forma geral está no seu tempo específico. A planta, em seu processo de desenvolvimento, está no seu tempo próprio, em cada fase. Nós podemos exigir de uma laranjeira o fruto da laranja se ela está ainda na fase de broto? Evidente que não. Ela não nos pode dar. E é o que nós fazemos muitas vezes diariamente com os nossos semelhantes. Pedimos laranjas que eles não nos podem dar. Exigimos forma de ser, comportamentos, atitudes que eles não estão em condições de apresentar. E nós não temos a paciência, nem a humildade, nem o amor de compreender que eles estão no seu tempo específico e de esperar que eles amadureçam e contribuir, o mais importante, fazer a nossa contribuição para que eles amadureçam e evoluam. Nós vamos encerrar a nossa fala lendo um pequeno soneto intitulado A Tua Vida no Mundo, que é de nossa autoria. Encarnado na Terra, mundo de provas, perdido em conflito, dramas e lutas, emergindo de infindáveis labutas, padecendo dores antigas e novas, eis a tua vida, que nem sempre aprovas, por não conseguir compreendê-la, relutas em alterar comportamentos e condutas que te livrariam das angústias que reprovas. Um dia enxergarás além da ilusão, rompendo o espesso véu da escuridão, ficando frente a frente com a verdade. Descobrirás que a tua vida no mundo nada mais é do que o reflexo profundo do que se passa na tua intimidade. E com este soneto,
Nós agradecemos a atenção paciente e generosa de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie, que nos abençoe em nosso tempo pessoal, cooperando para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Que Jesus nos abençoe.